nutricionista, farmacêutico, psicólogo. Essa é a nossa função, né? Zelar a saúde. E eu vim aqui através da RACO, que me convidou, e eu gostaria primeiro de chamar as mulheres. Gente, chega mais! Opa, chega aqui, gente, que de repente tem alguma pergunta, alguma coisa que vocês querem saber. Aproveita. Mulheres! A doutora Cristina está aqui para responder, inclusive, os questionamentos. Correto, doutora Cristina? Correto, eu estou esperando as mulheres aqui, ó. Vamos lá, gente. Coragem é coisa de mulher. Chega mais! Cadê o evento? Mais. Cadê a mulherada que justamente está fazendo parte do evento? Aos pouquinhos elas vão chegando. Elas vão chegando aos pouquinhos e com certeza, depois que você iniciar, doutora, surgirão as dúvidas e elas chegarão até aqui para solucioná-las. Então certeza. Pode dar início, tá bom? O que eu vou falar, com certeza todas as mulheres vão se interessar, elas vão chegando, você vai ver. Bom, eu escolhi um tema para falar um pouquinho para vocês, que é sobre alimentos, suplementos e ervas nota 10 para a saúde da mulher. Eu escolhi alguns alimentos, alguns suplementos e algumas ervas que são super benéficas à mulher. Vamos lá então conversar um pouquinho? Mulherada, chegando mais perto. Bom, eu vou começar citando um trechinho do poema da Lucinete Vieira, que eu achei muito legal. Feliz do homem que por um simples momento pode entender a alma de uma mulher. Lindo! Bonito, né? Lindo, lindo demais. Por quê? Gente, nós mulheres somos totalmente diferentes dos homens, né? Nós somos movidas ao que? Hormônio. Né? Totalmente hormonais. Então os homens, eles têm que entender um pouquinho da gente, né? E não é complicado. Nós somos complexas e lindas. Adorei! Complexa eu já sabia que eu era, com certeza. Eu acho que linda toda mulher é. Não é verdade? Às vezes tem aquela mulher que se acha feinha, uma autoestima um pouco baixa. Mas o que é uma maquiagem, um cabelo legal, uma roupinha bem arrumadinha? Eu sempre falo para todo mundo, até meu marido ali que está tirando foto, ele sempre escuta isso de mim. Não existe mulher feia, entendeu? Não existe. É só se amar e se cuidar. Não é? Mas não só externamente, internamente também. Isso que eu ia dizer agora, também, né? Porque eu acho que a beleza vem muito também de dentro para fora, né? Certeza. Aquela mulher que está sempre que expõe, né, no sorriso, no olhar, aquela beleza que ali encanta o ambiente, não é verdade? Com certeza. Bom, então o que acontece com a gente? Somos cheias de hormônios. Todo mundo sabe disso, né? E o que esses hormônios fazem com a gente? Em primeiro lugar, eles são responsáveis pelos processos naturais, lógico. Sem eles, não haveria menstruação, gravidez, gestação, lactação. Então é normal, né? Os hormônios, lógico, eles estão aí porque tem necessidade. Eles são essenciais para a vida da gente, nós mulheres. Agora, infelizmente, tem um lado assim meio tormento, né? Por que isso? Por que eu estou perguntando isso? Que tormento é esse? Provocado pelos hormônios? Alguém saberia me responder? São os nossos altos e baixos de humor, etc. Isso. O que acontece? Eu perguntaria para vocês, quais são os principais problemas da mulher que podem ser tratados através da alimentação? 3, pelo menos. Ela já citou um aqui, irritação. Irritação por quê, ó? TPM. Eu tô aqui também, ó, participando, aí. Gente. Eu não tem nada combinado aqui, não. Tô aqui interagindo. Isso aí. 3 tópicos eu escolhi, tá? TPM, menopausa, obesidade e principalmente abdominal. Às vezes a mulher tá assim linda, né? Maravilhosa, o peso adequado, mas nunca tá satisfeita. Tem aquela barriguinha, né? Ai, nunca tá satisfeita com a barriguinha. É complicado, é difícil de achar uma mulher satisfeita com a barriguinha, né? Homem também, né? Satisfeita aqui, Homem gente. também, né? E os homens, né? O chope. Não, é sério. Daqui, quais são as mulheres que estão satisfeitas com o próprio corpo? Me diz. Quem não quer mudar um pouquinho? Não conheço uma. Ninguém tá levantando o dedo, pelo menos, né? Não. Bom. Vamos lá então falar um pouquinho sobre a obesidade, principalmente em abdômen, que é a pior
obesidade que tem, que pode levar a doenças cardiovasculares, obesidade, a diabetes, e é mais complicado mesmo, tá? A obesidade, ela pode ter diversas causas. Fatores hormonais, então a gente sabe que a tireoide da gente é uma glândula responsável, né? Então, hipotireoidismo, hipertireoidismo, um faz emagrecer, um faz engordar. Então, a tireoide é uma glândula realmente importante em relação a peso. Cortisol. Alguém já escutou falar nisso, cortisol? Eu já ouvi. Cortisol. Que é cortisol, né? Que a gente quer utilizar em medicamento, não é isso? Cortisona? Isso, mas o cortisol é um hormônio secretado em estado de estresse, tá? Quando a gente está estressado, a gente produz mais cortisol. E esse cortisol, esse hormônio, faz com que a gordurinha se localize aonde? Em abdômen. Então, olha que explicação interessante. O estresse também engorda? Estresse da barriguinha. Meu Deus do céu! Vamos relaxar lá no shiatsu. Olha aí, gente, aproveitem. Aproveitem para relaxar. Hoje é nosso dia. Eu não sabia não, muito interessante. Legal, né? Já sei de uma das causas, então, da minha barriguinha indesejável. Fora as causas hormonais, alimentação inadequada, isso é óbvio, né, gente? Muita fritura, muita gordura, muita pizza, muito doce, sorvetes, etc e tal. E inatividade física, não? Então essas 3 coisinhas são super importantes. Se a pessoa não tem nem problema a nível hormonal, com certeza a causa vai ser inadequação nutricional, come muito e não gasta, tá? Então, por isso que todos os médicos justamente instruem, né, os seus pacientes a fazer qualquer tipo de atividade física, seja caminhada, seja ciclismo, a própria corrida, claro que com acompanhamento médico, não é verdade, doutora? Com certeza, qualquer atividade física, a gente deve ter indicação, principalmente do cardiologista, que ele que é o profissional que está mais apto a fazer essa avaliação. Mas uma caminhada leve não faz mal a ninguém e todo mundo deveria fazer. 30 minutinhos todo dia, gente. 30 minutinhos. Não é muita coisa. Vamos falar um pouquinho sobre TPM? Ah, meu Deus do céu. TPM, mulherada. Quem é que aqui nunca sofreu de TPM? Aliás, não só as mulheres sofrem com a TPM. Os homens também. Porque os homens sofrem todos os efeitos que as mulheres acabam liberando com essa TPM, não é verdade, doutora? Tem até uma coisa interessante, às vezes vai a mulher acompanhada do esposo, o namorado, junto à consulta, aí eu faço a pergunta, né? Você apresenta sintomas de TPM? Aí eu olho para o paciente, eu falei, não, deixa ele responder, porque com certeza ele vai responder melhor do que você. O homem sofre a beça, né, com sintomas de TPM da mulher. Então, assim, o que acontece? A mama dói. Isso assim, nem todas as mulheres sentem todos os sintomas. Tem mulheres que não sentem nada, mas tem muitas mulheres que sentem muito. E o interessante é assim, a prevalência, né? 7 entre 20 mulheres no consultório, ou seja, 35% das mulheres apresentam TPM. É realmente... É um alto índice, né? Imagina, eu atendo 20 mulheres, dessas 27 vão ter TPM. É bem comum. É um número grande. E aí vem dor na mama, oscilação de humor, como você havia falado, apetite aumentado, principalmente por quê? Ansiedade? Com que alimento? Que tipo de alimento? Chocolate! Eu acho que eu vou começar a dar brinde aqui. Vou dar um chocolate pra quem Eu vou ganhar vários então, hein, doutora? Aí, a criançada ali também gostou. Não tem TPM, mas querem chocolate. Bom, então é o seguinte. O apetite, ele é um pouquinho alterado, sim, em algumas mulheres, e principalmente por doce. Por que isso acontece? Boa pergunta, porque eu sou Por quê? louca por doces, assim, né? Principalmente quando estou de TPM. É impressionante como eu tenho uma vontade louca que chega a ser quase como um vício. Preciso de um doce, preciso de uma bala, um doce, qualquer coisa. Você vai descobrir por quê. O que acontece? Normalmente, essas pessoas, né, as pessoas que sentem essa vontade louca por doce, normalmente, eu estou falando como regra, tem serotonina baixa.
que é um neurotransmissor responsável pela sensação de prazer, tá? E o chocolate, os doces em geral, leite, queijo também, tem triptofano, que é um aminoácido que vai gerar essa serotonina. Então o organismo, ele pede o alimento para elevar a serotonina. O desejo não é à toa, o desejo tem uma explicação. Ele quer elevar o nível da serotonina, que é o neurotransmissor responsável pela sensação de prazer. Então aí a gente vai buscar os alimentos mais ricos em triptofano, tá? Chocolate, leite, queijo. E eu dou até uma dica, gente. Ao invés de chocolate doce, vamos no iogurte, vamos no queijinho. Era isso que eu ia te perguntar, porque eu não sabia que o leite também... Leite desnatado, leite desnatado, iogurte, queijo, também tem triptofano. E é uma melhor opção, uma opção mais saudável do que o chocolate doce, né? Então, deixa eu ver se eu entendi. Quando eu estiver naquelas altas crises, querendo absurdamente um doce, eu posso ir lá, comer um pedacinho de queijo, ou tomar um iogurte, ou tomar um copinho de leite desnatado. Perfeito. Que essa sensação vai passar. Perfeito. Ai, não acredito. Melhorou, né? Olha, já ganhei o ano. A consciência agora vai ficar leve. Algumas mulheres sentem também prisão de ventre ou soltam um pouquinho o intestino, né? Isso varia um pouco de mulher para mulher. E a gente pode, com a alimentação, melhorar muito isso, gente. Eu vou falar para vocês, tá bom? Como? Agora que vem. Agora vem as principais dicas. Mulherada, atenção. Como com a alimentação a gente pode justamente inibir, né? Coibir, minimizar esses efeitos aí de todos esses malefícios que a gente acaba sentindo, né? Vamos lá, doutora, tô curiosa. Não só TPM, quanto menopausa, que eu vou falar um pouquinho, né, da menopausa. O que acontece quando a mulher entra na menopausa na faixa de 45 a 50 anos de idade? Ela é mais propensa a ter doenças cardíacas, né, e osteoporose. Então, isso é um cuidado que a gente tem que ter na alimentação também. Eu vou dar umas dicas para vocês. Então, a mulher, quando entra na menopausa, ela fica mais propensa a osteoporose e doenças cardíacas. Então, vamos lá ver como é que a gente vai fazer isso, prevenir isso através da alimentação, tá bom? E o que a mulher sente na menopausa? Gente, quem tem uma menopausa aí? Ninguém quer menopausa. Aquele calor, assume, né? Não tem um calor, um tal de um calor. Né? Tem um calor enlouquecedor. Na menopausa, daqui a pouco. Falta um pouquinho. Mas aquele calor que são os fogachos, né? Suores noturnos, a mulher acorda suando em bicas, morrendo de calor à noite. Mudança de humor, uma hora tá deprimida, uma hora tá estressada, ressecamento da pele e da vagina. Então esses são os principais sintomas da menopausa e a gente pode amenizar com a alimentação. Escutem só. Opa, agora vem, gente. Presta atenção, não só as mulheres, os homens também, porque os homens podem passar para as namoradas, noivas, esposas, não é verdade, doutora? Vão sofrer menos. Porque os homens vão sofrer menos, né? Então vamos lá, doutora, tô curiosa. Até o resto tá ouvindo. Então vamos lá. Eu selecionei, tem muitos alimentos, gente, muito mesmo. Mas eu selecionei alguns e algumas ervas, tá bom? Perfeito. Alimentos e ervas. Eu selecionei soja, linhaça, peixe de água fria, ou seja, atum, sardinha, salmão, leite derivados, germem de trigo, ops. Não acredito. Também não acredito. E aveia. Então, esses são os alimentos. Pode repetir, doutora? Porque até... Soja, linhaça, peixe de água fria, atum, sardinha, salmão, leite derivados, germe de trigo e aveia. Anotem isso, gente. Não esqueçam, tá? Posso fazer uma pergunta, então? Já que a senhora tocou no assunto da linhaça. Uhum. Eu, por exemplo, sou uma consumidora de linhaça. Mas já tinham me falado uma vez que tem uma diferença entre você consumir a linhaça dourada da linhaça comum. Isso é verdade? Assim, a linhaça dourada seria mais recomendável? Sim, a linhaça dourada, ela tem uma quantidade maior de ômega 3, né? E o mais importante do que isso, gente, é triturar. Não adianta comer linhaça inteirinha, tem que triturar, ou seja, farinha de linhaça. Se comprar a linhaça inteira, triturar, porque o ômega 3 está dentro dela, não está na casca.
E se você vai consumir a sementinha inteira, a semente da linhaça inteira, ela vai sair inteira, ela não vai ser. A ômega 3, que é o que vai fazer bem, está ali dentro dela, né? Quer dizer que o nosso organismo não teria a capacidade de digerir adequadamente a semente da linhaça para que a gente pudesse absorver esse ômega 3 que é tão importante, com é certeza. isso? Aí, nesse caso, ela teria só o efeito laxante, né? Melhoraria o intestino, mas não o efeito que a gente quer do ômega 3, porque o ômega 3 está dentro, não na casca. Nossa, perfeito. Mas para quem quiser consumir a linhaça, eu tô falando aqui da linhaça, gente, vocês podem fazer pergunta aí, eu tô aproveitando, hein? Quer fazer uma pergunta? Então, peraí. Pode fazer. Deixa eu chegar até a senhora, peraí. Pessoa diabética, pode comer? Comer o quê? E de que ela tá falando? As pessoas diabéticas poderiam ter essa mesma indicação de alimentação que a senhora acabou de falar? Pode e deve. A linhaça, ela ajuda a reduzir níveis de colesterol, ajuda o funcionamento intestinal, previne doenças cardiovasculares, porque reduz, já falei, som de colesterol, né? Então, com certeza, vai se beneficiar com a utilização diária da linhaça, em torno de 2 colheres de sopa por dia. É o suficiente. E beber água. Muita Gente, água, né? Fibra, a linhaça tem muita fibra. Fibra, água. Fibra, água. É essa dupla. A gente nunca deve ingerir só a fibra e não esquecer da água, senão a gente não vai ter a ação perfeita da linhaça, tá? Outra dica muito interessante. Agora, a linhaça, ela pode ser adquirida em loja já embalada, ou a gente tem que comprar a linhaça, triturar, até aquele trabalho todo? Eu, particularmente, prefiro comprar a semente e triturar em casa. Tá? Eu prefiro, porque aí eu tô vendo a linhaça ali na forma natural, tá? Quer fazer uma pergunta? Eu tive o benefício da linhaça. Uma pessoa aqui, um homem tentando justamente Vamos aparecer saber aqui. o que aconteceu. Vou até lá, peraí. Segura aí. Olha o fio, olha o fio, olha o fio. Vamos lá, boa tarde, seu nome? Desculpa, meu nome é Francisco. Olá, seu Francisco, boa tarde. Obrigada aqui pelo seu depoimento. Pode falar um pouquinho. Escuta, eu tive o benefício da linhaça, porque Sim. passado uns 4 meses atrás eu tive um problema de glicemia um pouco alto. Olha. Aí a minha nutricionista achou muito estranho aquilo, e o Viu? médico do trabalho também achou estranho. Aí eu comecei a passar a usar a linhaça. Quando eu fui fazer um novo exame de sangue, a minha glicemia estava Viu? Junto com a aveia também, melhor ainda. Aveia com linhaça. E escutei a minha nutricionista, ela recomenda que eu ponha 1 colher de linhaça e 1 colher de aveia. Isso junto aí, a refeição, com certeza. Acha baixo colesterol, baixa pressão. Isso aí. Porque eu escuto esporte de alta resistência, que é do triatlo, e aí eu preciso ter uma corrente, uma corrente sanguínea. Uma Olha aí, dupla interessante, perfeita, né? aveia com linhaça, porque as duas juntas vão reduzir níveis de colesterol e glicose, além de outros benefícios também, regularização do intestino, no caso a aveia rica em proteínas, N benefícios que eu vou falar um pouquinho para vocês desses alimentos. Fica um pouquinho para escutar. Eu queria fazer uma pergunta, porque ele disse ali, inclusive, que ele misturava. Porque a gente tem, eu pelo menos tenho esse conceito, né? Eu misturo a linhaça na minha vitamina de manhã ou no meu iogurte. Mas ele falou ali que inclusive misturava na comida, não é isso? Na comida? A linhaça triturada junto com a aveia é legal porque você pode colocar onde você quiser, até no feijão, né? Eu já tinha escutado isso também no feijão, colocar a linhaça no feijão na hora que vai comer. Agora eu tenho uma dica que eu dou para os meus pacientes. Opa, então vamos lá, mais uma dica, gente, presta atenção. Para emagrecimento, eu acho interessante consumir de manhã no café da manhã, como você falou, né, junto com a vitamina, de manhã no café da manhã, e, fundamental, meia hora antes do almoço e meia hora antes do jantar, e depois ingerir 2 copinhos d'água. O que vai acontecer? Perde a conta. É bastante fibra, né? A linhaça com a aveia, muita fibra, né? Você ingeriu 2 copos d'água. O que vai acontecer? A fibra tem a capacidade de absorver água. E aí a pessoa vai sentir o quê? Saciedade. Não vai sentir tanta fome antes do almoço, antes do jantar. Né? Interessante isso? E muito interessante. Muito legal, muito né? interessante. A dica ótima, gostei. Dentro da parte de fitoterapia, né, existem várias ervas que podem ajudar. Mas eu selecionei assim as mais comuns, porque tem mais outras que têm que ser prescritas, né, como Angélica sinensis e outras também. Então eu selecionei algumas que qualquer pessoa pode comprar. Não precisa ser prescrito por nutricionista ou médico, tá bom? Porque tem muita planta
que precisa de prescrição, gente, tem que ter cuidado, planta é uma coisa séria, né? Porque é natural, não vai ter efeito colateral, não é assim. Uma vez, doutora, eu ouvi que tudo em excesso pode dar algum problema, não é verdade? Então, tudo em excesso, inclusive nas plantas, não é verdade? Em excesso e utilizada de forma incorreta. Inadequada. Sem indicação clínica, tá? Perfeito, tem que saber o que utilizar, quando utilizar, a quantidade, tudo. Até porque tem algumas coisas que eu já fiz um pouco de fitoterapia, tá? Mas não é nada... Mas pelo meu pouco entendimento, tem algumas ervas que fazem muito bem a uma coisa, mas tem seus efeitos colaterais também, não é isso, doutora? Porque para fazer bem aquele incômodo naquele momento, por exemplo, faz muito bem para o estômago, mas dá, estou aqui chutando, dá, por exemplo, uma prisão de ventre. Eu vou dar um exemplo clássico, e eu vou pedir para a Raco me trazer o Aloe Life, o suquinho de babosa, para eu explicar um pouquinho sobre isso. O suquinho de babosa, Raco. Pessoal da Raco. Pessoal da Raco, suquinho de babosa aqui. Traz a isoflavona de banana. Isoflavona de banana. Os dois. Obrigada. Bom, a babosa, ou aloe vera, que é o nome da planta, é aloe vera, a gente que chama de babosa. É isso aqui, tá? Esse suquinho, ele é feito de babosa. A planta, que um monte de gente tem em casa, planta em casa, babosa, não é? É ótimo pro cabelo, pra pele, fazer massagem no cabelo. Agora, pra ingerir, beber, gente, pelo amor de Deus, não façam isso, tá? Sim. Não pode pegar a plantinha lá e fazer o chazinho, não pode. Nenhum, como é que eles chamam? Uma infusão, nada disso. Não, porque a babosa, ela tem na composição uma substância chamada aloína, que é muito tóxica e que deve ser retirada antes de se utilizar para ingerir, tá? Para passar no cabelo, na pele, não tem problema. Mas a aloína, ela é tóxica para o organismo, né? Então não deve ser consumida, porque vai gerar efeitos tóxicos, né? Então, muito interessante, isso, um exemplo realmente perfeito para o nosso caso. Com certeza. E tem muita gente que usa sem saber, né? Tem muita gente que usa, mas por falta de conhecimento, né, acaba usando inadequadamente. Por isso que existem empresas várias que trabalham com a linha de aloe vera, porque a babosa ela não pode ser consumida dessa forma, pegar a planta em casa, bater no liquidificador e tomar. Então tem empresas especializadas que retiram essa aloína da babosa para ela poder ser consumida, tá? O Aloe Life da Raco é uma delas, tá? Esse aí, no caso, pode ser consumido? Esse pode ser consumido tranquilamente. Entendi, doutora. Nossa, quanta dica interessante. Tem alguém, olha, se alguém quiser fazer alguma pergunta, bate no meu ombro aqui ou faz assim um sinal que eu vou tentar chegar até a pessoa, tá ok? É só fazer um sinal que eu tô aqui olhando, observando. Pode continuar, doutora. Fora a babosa, que eu escolhi até, né, para falar um pouquinho hoje. Como exemplo, nós temos a prímula, que não é uma planta, é uma florzinha, na verdade. Alguém já escutou falar em prímula? Eu já ouvi. Já? Prímula? Prímula. E tem o chá verde. Chá verde todo mundo escutou falar, né, gente? Chá verde é o que mais tem sido utilizado, inclusive, doutora. Mas aí vai justamente sobre aquela nossa discussão sobre o uso exacerbado, exagerado ou não. Tem muita gente que usa chá verde quase que como um almoço para justamente emagrecer. Isso não é correto, doutora? Não, o chá verde, ele feito da planta, né, da erva, ele deve ser consumido, para quem quer emagrecer, em torno de 8 xícaras por dia. Agora o problema é o sabor, passadas, né? Amargo, né? O chá verde, Aí hoje em dia tem empresas que trabalham com chás solúveis, chá verde solúvel, que o sabor é maravilhoso e é bem mais concentrado, porque ali está o princípio ativo da planta, né? Então, 2 copos por dia já é o suficiente, não precisa tomar 8 xícaras. Então, 2 copos por dia do concentrado, né, do suquinho concentrado, é como se fosse um suquinho mesmo. Tem suquinho de chá verde? Entendi. Acho que tem. Daqui a pouco eles trazem pra gente mostrar. Mas existem, tá, gente? Em vários locais, chás solúveis,
que normalmente tem um sabor maravilhoso, não tem um sabor amargo mesmo? da planta. Gostinho de hortelã, gostinho de Aquele famoso abacaxi. xarope que a criança não quer tomar, a gente coloca gostinho de morango, é isso? Ninguém diz, quando eu pergunto pro paciente, vamos tomar um chá verde, ou um chá vermelho, ou um chá branco? Ah, eu odeio chá. Eu falei, mas você não provou esse. Isso não é um chá, isso é um suco. Olha, gostei de saber, gostei de saber. Também não sabia disso não, uma boa dica. Quer fazer uma pergunta? Alguém quer fazer alguma pergunta? Pera aí, só um minutinho. Ela estava falando do chá verde. Isso. Mas vou falar mais do chá verde. Voltando. Aqueles alimentos que eu escolhi, que eu fiz a listinha. Lembra disso que eu escolhi? Aham, eu vou falar um perfeito. pouquinho de cada um, tá? Soja. Quem faz o consumo de soja? Mulheres, diariamente. Oba, duas. Mais? Eu não. Só duas, gente. Duas mulheres só. Soja tem muito alimento que a gente consome normalmente, às vezes sem Tem saber, tanta não é? coisa. Leite de soja, pasta de Eu soja. tomo muito leite de soja. Ai, é muito bom. Leite de soja é Muito maravilhoso. bom. Então, tofu, que é o queijo de soja. Suco a partir suquinho, de leite de né? soja, Que seria né? o que chamam de leite de soja, né? Os sucos à base de soja. E tem várias formas de a gente consumir a soja, né? Quando a pessoa pensa soja, não é um grão só, ele pode ser consumido de várias formas. Gente, a gente pode consumir soja torradinha, que nem amendoim, é uma delícia. Ah, muito é? bom, Soja torrada, muito Como se fosse um gostosinho. petisco, Como por se exemplo? fosse um petisco, amendoimzinho Olha que torrado. interessante, hein, gente? Soja torrada, como É? se fosse um petisco, olha aí. E o que a soja tem que é bom pra mulher? Quem sabe, vocês que fazem consumo de soja? Tem o quê? Isoflavona, acertaram! Vamos ganhar o quê? Um Parabéns, parabéns. Estamos Isso mostrando aí, conhecimento, isso aí. Então, ou seja, elas tomam e sabem o porquê. Exatamente. Tem gente que perfeito. chega assim pra mim, olha, eu tô tomando isso, porque eu escutei que é bom pra isso, pra aquilo, pra aquilo. Eu falei, peraí, o que você tem? É, verdade. Tem indicação, entendeu? Verdade, Elas muito sabem, importante, elas muito estão importante. consumindo e sabem o que estão consumindo, por que estão consumindo, tá? Perfeito. A soja, ela é rica em isoflavona. O que é isoflavona, gente? Isoflavona nada mais é que um fitoestrógeno. Estrógeno, o que lembra isso? Estrógeno? Estrogênio? Ah, hormônio. Oba! Estrogênio. São os hormônios femininos, não é isso? Só que a soja, o estrogênio da soja é um estrogênio natural, né? Por isso o nome fito, de planta, né? Fitoestrógeno. Ou seja, o hormônio, digamos assim, da soja é um hormônio totalmente natural, sem efeitos colaterais e que muitas mulheres podem se beneficiar melhorando sintomas de menopausa e de TPM, tá bom? Através da soja, utilização de isoflavona da soja. O que acontece é que algumas mulheres, poucas, não respondem utilizando a isoflavona. Aí sim é necessário fazer uma reposição hormonal sintética, né? Com a ginecologista, direitinho, tá? Mas só nesses casos. Normalmente, quando o paciente chega para mim, por exemplo, sem tratamento e sentindo sintomas de menopausa ou TPM, eu pergunto, principalmente menopausa, né? Eu pergunto, você já está fazendo reposição hormonal? Se ela fala não, eu digo, então vamos tentar a isoflavona. Se der certo, a gente continua, senão a gente encaminha você para o ginecologista para fazer uma reposição. Mas sempre, gente, procurar o lado mais natural possível, tá? Primeira opção, o natural. Depois, se não tiver jeito, vamos procurar um hormônio sintético. Doutora, o consumo, assim, a partir, por exemplo, da minha idade, Sim. eu não vou revelar pra ninguém, mentira, eu vou revelar. Por exemplo, eu tenho essa carinha de 15 anos, eu sei, mas eu tenho, na verdade, 34 anos. Eu consumindo a partir de hoje soja e esses outros alimentos que a senhora tem falado, eu minimizo os efeitos, por exemplo, quando eu chegar no estado da menopausa? Eu indico a utilização de soja, linhaça, a partir de 30 anos, pelo menos, às vezes até 25. Tá? 30 anos, assim, é uma idade que é obrigatório começar a consumir para prevenir, né? Perfeito. Excelente dica de novo. Obrigada, doutora. O que Então, mais? a linhaça tem essa indicação, né? Tratamento de menopausa, redução de colesterol também, que eu já tinha falado um pouquinho. E vamos... Tá se achando gordinho? Então vamos comer linhaça e aveia. Então vamos lá.
A linhaça, ela, já falei bastante, ela é rica em ômega 3, reduz colesterol, é bom para osteoporose, menopausa, prisão de ventre, né? Isso a gente já tinha conversado sobre a linhaça, né? Peixe de água fria também a gente já tinha comentado, salmão, sardinha, atum. O que tem? Ômega 3 também, assim como a linhaça também tem. Para que vai servir? Para que vai servir esse tipo de peixe? Para menopausa e TPM, as duas coisas, tá bom? Então é bom consumir 3 vezes por semana peixe de água fria. 3 vezes por semana. De 3 pacientes, assim, um vai dizer que come. É complicado, ninguém come peixe. Você come peixe? Não. Mas peixe realmente é difícil, as pessoas consumirem, eu vejo isso. É difícil, é um hábito que a gente realmente não tem e deveria ter. Às vezes eu me obrigo a comer, diferente. E é uma proteína de tão fácil digestibilidade, né? De tão um valor biológico substituir a excelente. carne por um peixe, por exemplo. Deveria pelo menos 3 vezes por semana. A parte de leite, derivados que a gente conversou, lembra do queijinho, do iogurte. Por que ele vai ser bom para menopausa e para sintoma de TPM? Primeiro porque tem cálcio, e o cálcio ele vai prevenir a osteoporose na menopausa. E o segundo, na TPM, ele vai reduzir o inchaço, tá? O cálcio presente no leite, no queijo, no iogurte, vai reduzir o inchaço e sensibilidade das mamas na TPM. Olha que ótimo, hein? Legal? E lembra daquela história do triptofano que eu falei também? Sei. Lembra? Uhum. Então, assim, eu falei que leite, queijo e iogurte tem triptofano, que é um aminoácido que vai elevar os níveis de serotonina, que é um neurotransmissor responsável pela sensação de prazer. Ou seja, aquela oscilação de humor em mulheres de menopausa e TPM vai melhorar com a utilização de leite derivados. Ótimo, hein? Tá vendo aí, mulherada? Estão escutando, né? Mulherada e os homens, para passarem justamente as dicas aí para as esposas, para as noivas, namoradas, etc. Dicas super interessantes. O outro que eu escolhi foi o germe de trigo, que normalmente as pessoas não utilizam, não conhecem, mas a gente pode encontrar facilmente em lojas de produtos naturais. O germe de trigo ele é rico em vitamina E e vitamina B6, tá? E vai ter indicação tanto para menopausa quanto para TPM, as duas coisas. Serve para melhorar o ressecamento da pele, da vagina, olha que legal, né? No caso, por causa da vitamina E. Melhorar o humor por causa da vitamina B6. Olha, então, doutora... Ele serve para melhorar o humor, germe de trigo. A gente pode até misturar aveia, linhaça e germe de trigo. Uma colher de cada. E misturar no iogurte, tá bom. Doutora Cristina Maia, aqui, nutricionista da RACO, abrilhantou a nossa tarde de hoje. Eu gostaria de agradecer imensamente todas as dicas. Mulherada, tem um site, tem o cartãozinho dela ali, ó, no stand da RACO, tem um site, onde tem um site, tem agenda de curso e palestras gratuitas. Então, por favor, peguem ali o cartãozinho, entrem no site, colaborem, façam perguntas. Eu acho que é isso que a senhora quer, né, doutora? Agradeço imensamente a sua presença na tarde de hoje. Muito obrigada. E cadê as palmas da doutora Cristina Maia? Obrigada, merece! gente, obrigada. E assim, tudo que eu falei hoje vai estar no meu site, tá? Eu vou colocar tudo por escrito, quem quiser depois acessar, vai estar tudo escrito lá sobre todos esses alimentos que eu falei, tá bom? Só acessar o site. O cartãozinho tá ali na RACO, tá bom? Muito obrigada, doutora. Muito obrigada pela participação.